Glória a Deus. Irmãos, vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Vamos meditar num texto bíblico. Quantos vieram nesta noite para ouvir a palavra de Deus? Deus tem uma palavra aos nossos corações. É muito bom louvarmos ao Senhor. É maravilhoso render graças ao nosso Deus. Mas eu sempre digo isso, este momento em que a gente está adorando, louvando o Senhor, está preparando o nosso coração para sermos alcançados por sua palavra. Quero ler um texto com vocês, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do versículo 11 a seguir. Obrigado, Paulinho. 7, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo de número 17. É um texto bem conhecido da igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. O título fala: A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele, de Jesus, divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos permitido viver nesta noite, Pai. Obrigado por esta comunhão, obrigado por tua presença, obrigado por estes louvores tão maravilhosos, ó Pai querido, que certamente, Papai querido, tem preparado o nosso coração para sermos alcançados por tua palavra. Possamos nos render à autoridade máxima da tua palavra que cura, que transforma, que liberta e que transforma, Papai querido, a vida do mais vil pecador. Nós apresentamos diante de Ti, Pai, este momento. Oramos crendo que o Senhor tem algo reservado para nós como igreja. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto ele é muito interessante em vários aspectos. Porque no capítulo 7, você vai ver Jesus fazendo uma cura numa cidade chamada Cafarnaum. O Senhor, por intermédio de um centurião que se apresenta diante dele, ele pede que Jesus vá até sua casa. E Jesus está interessado em ir na casa dele e trazer cura a este pedido que ele faz ao Senhor. Mas ele disse: eu sou um homem de autoridade. Eu peço que eu tenho subordinados que eu digo: faça isso e eles fazem, faça aquilo e eles vão fazer. Mas eu sei que se o Senhor me enviar só uma palavra, o meu criado ficará curado. E isso aconteceu. Mediante uma palavra do Senhor, ele trouxe cura a este homem que se apresentou e buscou ao Senhor por uma cura. E algo dentro desse texto que me chama a atenção, e eu faço questão de mencionar, este início deste capítulo 7, e nós lemos do verso 11 a seguir. Por quê? Porque o texto vai iniciar dizendo:
em dia subsequente, nesta tradução diz, e aconteceu que no dia seguinte, ele foi aonde? Ele foi a uma cidade chamada Naim. Então, o que eu quero trazer a vocês aqui nesta noite é que dentro desse contexto existe uma grande história de dor. Uma dor de uma mãe que perde o seu único filho. E ela está indo enterrar este seu único filho. De verdade, irmãos, a gente pode pensar sobre dor, mas eu acredito que não tenha uma dor maior do que esta, de ver uma mãe enterrando o seu filho, e aqui propriamente o seu único filho. E esse texto, ele traz este personagem principal aqui carregando muita dor em seu ser. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor está indo no dia seguinte, depois de fazer a cura deste criado em Cafarnaum, Jesus está indo direto para a cidade de Naim. E eu fiquei pensando sobre o que trazer aos irmãos, e o tema desta mensagem nesta noite é essa: no dia da minha dor, Jesus veio ao meu encontro. No dia da dor desta mulher que clama, que chora e que está com o coração apertado e em luto, Jesus veio de encontro a ela. Jesus foi de encontro a esta mulher no dia da sua dor. Eu abro um parênteses para dizer, eu não sei como você está hoje aqui. Eu não sei como você se encontra. Eu posso olhar para você e ver você fisicamente, esteticamente bem, mas só o Senhor é capaz de sondar e de analisar o coração de cada um de nós. E esse texto, ele traz um significado extremamente importante para mim, pois afinal esse texto vai demonstrar uma intencionalidade, um propósito e uma compaixão. Jesus é intencional aqui. Olhe para cá, irmãos. Jesus é intencional. Jesus, ele tem um propósito estabelecido dentro desta história. Ele tem compaixão desta mulher dentro desse contexto. E a primeira lição que eu quero extrair para nós aqui nesta noite é que Jesus não é indiferente à minha dor. Repita esta frase comigo: Jesus, toda a igreja, Jesus não é indiferente à minha dor. A gente precisa entender isso, sabe? Jesus não é indiferente à minha dor. Ele tem compaixão desta mulher. Esse texto nos mostra que no dia seguinte Jesus sai de Cafarnaum e vai para cidade de Naim. Diga comigo, Naim. Tem 40 quilômetros de Cafarnaum até Naim. É o caminho de um dia. A gente viu, o Fernando hoje não está aqui, está num momento de lazer, tal, viajou, mas o Fernando fez uma maratona este final de semana de 42 quilômetros. É aproximadamente os quilômetros que tinha de Cafarnaum até Naim. Então note, o Fernando, sendo um bom atleta, ele fez esse percurso em 3 horas e 37 minutos, muito veloz. Eu já conversei com algumas pessoas que fizeram este mesmo percurso em 5 horas, mas alguém andando velozmente aqui, num passo firmado, indo com um plano e com um propósito, teria o caminho de um dia. E este foi o caminho que Jesus fez, um caminho de um dia, de Cafarnaum até Naim. Sabe, Jesus, logo após trazer cura àquele criado que esse centurião clama ao Senhor, Jesus anda 40 quilômetros indo de encontro à cidade de Naim. Jesus não é indiferente à dor desta mulher. A gente precisa olhar esse texto, irmãos, e pensar fora da caixa. Pensar que Deus, Ele nos assiste no nosso período de dor, que Ele tem intenções de ir de encontro às nossas dores e trazer alívio a elas,
que Jesus a quem nós servimos, Ele tem um propósito bem estabelecido sobre cada um de nós, e Ele não é indiferente à dor desta mulher, e eu preciso dizer isso a vocês aqui nesta noite, Ele não é indiferente à sua dor. Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe as nossas dores, e talvez esta mulher poderia se encontrar com qualquer pessoa, mas talvez ela nunca imaginaria que Jesus estaria indo de encontro a ela. Jesus é intencional, Ele tem plano e propósito bem estabelecido de ir até Naim. E note que Naim está, como eu disse a vocês, 40 quilômetros, pelo menos um dia de viagem. E no entanto Jesus foi até lá, sem que ninguém tivesse pedido para ele. Quando ele faz a cura do criado do centurião, o centurião foi lá e pediu para ele. Liberou uma palavra e o seu criado foi curado. Mas Jesus aqui... ninguém pediu para que Jesus fosse até Naim, mas mesmo assim Jesus andou 40 quilômetros, o caminho de um dia, para ir de encontro à dor desta mulher e trazer cura a ela. E eu quero profetizar sobre a sua vida aqui nesta noite. Nós servimos um Deus que não está aquém da nossa dor, das nossas dificuldades, e Ele está aqui nesta noite para te dizer a você: ei, eu me importo com a sua dor. Eu me importo com a sua dor, eu não sou indiferente à sua dor. O ser humano pode ser, algumas pessoas podem ser indiferentes e não entender o momento em que nós estamos inseridos, mas Jesus não é indiferente à minha dor. Ele foi até lá, ele foi nessa cidade chamada Naim. Ele foi com os seus discípulos e foi uma numerosa multidão acompanhando Jesus. Eu fico pensando o encontro de Jesus com essa grande multidão, porque vem uma multidão ao lado de Jesus, vem seus discípulos e vem uma multidão. E do outro lado, na cidade de Naim, tem um cortejo fúnebre, uma mãe aflita, cheia de dor, com o coração apertado. E esses dois grupos, eles têm um encontro. Mas note aqui que é Jesus que está indo de encontro a esta dor desta mulher que clama e que busca. A aflição da dor desta mulher é como se ela atraísse Jesus para próximo dela. Irmão, você precisa sair daqui hoje confiando e crendo que Deus não é indiferente às suas dores. Ele está te assistindo, Ele está te vendo, Ele está te contemplando, porque a primeira coisa que o inimigo tenta fazer com que a gente creia sobre isso é que Jesus não está nos vendo. É que Jesus talvez seja indiferente ao tempo e ao momento que nós estamos inseridos. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus para te dizer: Jesus se importa com a sua dor, sim, meu irmão. Ele se importa com a dor de uma mulher que está aqui enterrando o seu único filho. É uma grande dor, mas Ele se importa com a dor da sogra de Pedro, a ponto de orar por uma simples enfermidade que ela tinha. Jesus se importa com a sua dor, e não importa qual o tamanho que ela seja, Jesus se importa com a sua dor, e Ele não é indiferente a ela. Você precisa sair daqui hoje acreditando nisso. Jesus foi de encontro a esta mulher sem que ninguém o chamasse, sem que ninguém pedisse para que ele fosse até lá. Jesus é intencional em ir trazer cura ao momento que essa mulher está enfrentando. Note que o versículo 13 vai nos dizer que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E vendo-a o Senhor olha para ela, disse isso a ela: não chores. Mas como que você diz para alguém, enterrando seu único filho, num momento de extrema dor, não chores? Porque Jesus demonstra compaixão a esta mulher. E aqui eu quero extrair a segunda lição para nós, porque ao lado de Jesus está a misericórdia.
Jesus vem com a multidão, Jesus vem com os seus discípulos, mas Jesus vem acompanhado da misericórdia. Jesus sabe o que é dor, Jesus enfrentou dores, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que esta mulher está enfrentando, e por isso Ele pode dizer para ela: não chores. Alguém definiu a palavra compaixão como dor em meu coração, sua dor em meu coração, compaixão. Mas nas palavras de Bernardo Clarvik, ele dizia assim: a justiça busca apenas os méritos da questão, enquanto a compaixão considera apenas a necessidade. Jesus sabe a necessidade que esta mãe aflita enfrenta, e por isso Ele oferece a ela compaixão. Compaixão é algo que o Senhor entrega a esta mulher, oferta a esta mulher. Por quê? Porque ao lado de Jesus está a misericórdia, e por isso Jesus disse: não chores. Será que você pode receber esta palavra ao seu coração nesta noite? Jesus, Ele sabe da sua dor, Ele sabe como você entrou por entre essas portas aqui nesta noite, Ele sabe o que lhe aflige, Ele sabe o que ninguém está vendo, Ele sabe o que o seu marido não vê, o que sua esposa não vê, Ele conhece você ao deitar, Ele conhece você nas noites mal dormidas, Ele conhece a sua alma, e Ele diz para mim e para você aqui nesta noite: eu carrego compaixão sobre sua vida. Eu sei das suas necessidades. Jesus sabe da necessidade desta mulher, por isso Ele pode dizer a ela: não chores, não chores. Eu sei o que você está enfrentando, eu sei quais são as suas necessidades. Por isso que Ele vendo, Ele move-se, Ele se compadece, Ele reconhece a necessidade desta mulher. Eu preciso dizer isso para você: Deus sabe da sua necessidade hoje aqui nesta noite, irmão. Você pode dizer isso para o irmão que está ao teu lado? Deus conhece a sua necessidade, meu irmão. Descansa seu coração no Senhor. Aprenda a descansar seu coração no Senhor. Porque eu tenho certeza que por maior que seja a sua dor hoje, eu acredito que ela não seja tão intensa como foi a dor desta mulher, mas é a tua dor, e Deus não é indiferente à sua dor, Ele demonstra compaixão, porque ao seu lado anda a compaixão. É por isso que Ele manifesta-se dizendo a essa mulher: não chores. Será que você pode ouvir isso? É como se Jesus estivesse dizendo: eu não quero te ver desse jeito. Ei, eu estou virando a página. Está chegando um novo tempo. Está chegando um novo momento. Eu sei o porquê você choras, e eu estou dizendo a você: não chores, porque está chegando uma virada de página, um novo tempo, um novo momento. Você recebe isso aqui nesta noite, meu irmão? Louvado seja o Senhor. Porque Jesus, após dizer isso, não chores, verso 14, vai nos dizer que chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. E a Bíblia Sagrada nos diz que sentou o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Eu vou repetir esse verso para que você glorifique ao Senhor. Após Ele dizer a essa mulher: não chores, Ele chega, Ele toca no esquife, Ele para os que estão conduzindo aquele esquife, e Ele disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto. Opa, quem que está sentado aqui era o que estava morto, era o que trazia dor à mãe naquele instante, naquele momento. E aí a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor disse a ele: levanta-te. Ele se levantou, sentou, e o morto, que agora já não é mais morto, ele passou a falar, e Jesus o restituiu, o entregou novamente à sua mãe. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos, capaz de trazer vida a alguém que estava morto e o restituiu à sua mãe. O que é que o Senhor não pode fazer pela sua vida, pela sua casa, pela sua família nesta noite de hoje? Ele se importa com a sua dor.
E aqui uma história que no dia da minha maior dor, essa mulher está dizendo: ei, Jesus veio ao meu encontro. Eu sinto a presença do Senhor aqui entre nós, meus irmãos. Eu sinto o Senhor aqui entre nós. E a terceira e última lição que eu extraio para nós é esta: é que aqui a gente vai ver um Jesus que se manifesta em amor. Isso aqui é amor puro. Eu sei o que causa dor a você, é a perca do seu filho, mas eu o restituo e eu entrego ele de volta a você. Eu restituo e eu entrego ele de volta a você. Eu restituo e eu entrego ele de volta a você. Havia sido morto o seu filho, mas Jesus parou tudo para poder trazer vida a este menino. Ele toca no morto. Isto significa o quê? Jesus está dizendo: eu me importo com o que você se importa. O que Jesus está falando aqui é isso: eu me importo com o que você se importa. Esse menino morto era extremamente importante à sua mãe. Jesus está falando: eu sei, eu também me importo com isso. Eu me importo com a sua dor. Por isso que a gente deve continuar orando ao Senhor. Por isso que a gente deve continuar clamando ao Senhor. Por isso que a gente não pode desistir jamais de orar, de clamar e de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque Jesus se importa com aquilo que é importante para mim e para você. Ele se importa com isso. E Ele se move em amor, Ele se manifesta em amor. Note, irmãos, a história desta mulher. E é tão interessante que de um dia para o outro, Deus muda toda a história da vida dela. E a gente precisa carregar essa lição poderosa para nós. Porque num dia qualquer, um dia inesperado, talvez no dia da nossa maior dor, Deus reverta tudo, muda tudo, diferencia tudo, sabe, a fim de que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Eu profetizo isso sobre você. Aguenta firme, meu irmão, aguenta firme. Eu não sei das suas dores, eu não sei da sua luta, mas aqui está uma história de alguém em muita dor, que o Senhor foi de encontrar ela. É 40 quilômetros, é um caminho de um dia. Eu me importo com você. É a perca do seu filho, ele é importante para você. Eu me importo com isso. Eu sinto o Senhor entre nós, irmãos. Eu sinto o agir do Senhor em compaixão por sua igreja. Eu vejo um Jesus que se manifesta em amor. Ele está dizendo: eu me importo com aquilo que é importante para você. Por isso que você tem que apresentar sua dor ao Senhor. Por isso que você precisa orar continuamente diante do Senhor e crer e confiar. Nós não podemos desistir nem parar no meio da trajetória, porque a gente vê um Jesus que se manifesta em amor. E este manifestar do Senhor é tão lindo, é tão maravilhoso, porque Ele muda, Ele restaura, Ele transforma. E aqui o texto é tão claro, que quando este moço se assenta, começa a falar, Jesus o restitui e entrega a sua mãe. Isso nos mostra que algumas coisas Deus nos permite viver. O verso 16 nos traz resposta a isso, porque a Bíblia diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando a gente vê o Paulinho vindo aqui contando um testemunho maravilhoso desse, é porque Deus está visitando o seu povo e glorificando o nome dele através das nossas vidas. Quando a gente vê um irmão como o Ricardo, sabe, tão entregue, envolvido, inserido nas coisas do Senhor, é porque Deus visitou o seu povo. Quando a gente vê pessoas lutando como o Juninho está lutando aí 35 dias numa luta, numa batalha tremenda, é porque Deus está visitando o seu povo. Deus está visitando o seu povo e está sendo glorificado através das nossas vidas.
Permaneça firme, inabalável, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A gente vê um Jesus que se manifesta em amor. Todos foram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E eu preciso declarar isso para você. O verso 17, encerro aqui, diz assim: esta notícia. Que notícia? A respeito dele, a respeito de quem? A notícia que Jesus curou um menino que estava morto, o restituiu, o ressuscitou ele. Quem fez isso? Jesus. E começou a divulgar por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ei, o São Lucas vai saber o que Deus está fazendo aqui entre nós. Muitas famílias vão saber o que Deus está fazendo aqui entre nós. Muitas pessoas vão saber que Deus está curando, transformando, libertando, restaurando e levantando homens e mulheres para cumprimento de um plano e de um propósito bem estabelecido pelo Senhor. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. É a Ele honra, é a Ele glória, é a Ele louvor, é Ele que tem feito todas estas coisas, é Ele, é Ele, é Ele. E eu concluo, eu finalizo esta palavra lhe encorajando, que podemos estar trilhando caminhos assustadores, irmãos, mas nunca se esqueça, Jesus sempre estará vindo ao seu encontro. Não sei quais os seus caminhos, não sei quais eles são, mas nunca se esqueça disso. Saia hoje daqui encorajado a entender que Jesus sempre estará vindo ao seu encontro para mudar o seu dia. Mudar o seu dia. O dia daquela mulher foi extremamente modificado pelo Senhor. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, um novo dia, um novo tempo, irmãos. Talvez muitas pessoas falaram: pô, é um feriado, hoje eu vou ficar em casa, vou descansar. Talvez perderam uma mensagem poderosa ao seu coração, que poderia encorajá-los de tal forma amanhã viver um novo tempo, a viver um novo momento. Você pode levantar suas mãos e glorificar o Senhor por isso, e dizer: obrigado, Senhor, por poder estar na tua casa, obrigado, Senhor, por poder estar com os meus irmãos, obrigado, Senhor, por ouvir a tua voz através da sua palavra. E Deus muda o dia desta mulher, ou por que não dizer a sua vida. Era um dia comum, um dia talvez de muita dor. Deus pode mudar este dia, este momento exato, e fazer com que a gente viva um novo tempo, um novo momento para a glória e louvor do nome dEle. Porque no dia da minha maior dor, esta mulher poderia dizer: Jesus veio ao meu encontro. E você vai poder declarar isso: no dia da minha maior dor, Jesus veio ao meu encontro. Declare isso, fale isso, proclame isso. Jesus me curou, Jesus transformou minha vida, Jesus mudou minha história, Jesus restaurou minha família, Jesus restaurou meus sentimentos. A Ele glória e louvor para todos sempre. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Fiquemos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar este culto louvando ao Senhor, e eu quero orar por sua vida. Quero chamar o grupo a vir aqui à frente, nosso ministério de louvor, e eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, e lhe encorajar a você sair daqui hoje de posse da palavra do Senhor, irmãos. De posse da palavra do Senhor. Sair daqui
alcançado e transformado para a glória e louvor do Senhor. Sabe, você sair daqui sem a ideia do vitimismo. O vitimismo está em alta nesse tempo em que nós vivemos. Sabe, a minha dor, tem gente cultuando as suas próprias dores. Mas nós não seremos nenhum vitimista. A gente sabe que qualquer coisa que a gente esteja enfrentando, isso vai reverter em glória ao nome do Senhor. Isso é a fim de que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai de amor, Pai de graça, Pai de compaixão, obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra que o Senhor nos enviou nesta noite, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que tu trouxestes a esta casa, papai querido, em celebração ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se mobilizou, Pai, intencionalmente andou, foi até a cidade de Naim, trouxe cura a esta mãe tão aflita de dor, restaurando, Pai, e ressuscitando o seu filho, entregando ele novamente ao Senhor. Talvez existam algumas coisas que estão mortas no coração dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor ressuscite isso nesta hora, Pai. Que eles vejam, ó Pai, o quanto é possível o Senhor trabalhar de forma extraordinária, de forma poderosa sobre os teus filhos, sobre sua casa, sobre aquilo que realmente me machuca. Porque a gente vê aqui uma dor de uma mãe enterrando o seu único filho, mas num dia da sua maior dor, o Senhor mudou o quadro, o Senhor mudou a história, o Senhor reverteu a situação que ela estava vivendo. O Senhor muda, Pai, vira a página dos meus irmãos nesta noite. Talvez alguém precise ouvir esta palavra nesta noite. Senhor, vire a página, modifique, mude, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Glorifica o Teu nome através desta dor, desta aflição. Ó Pai querido, que os meus irmãos saiam daqui hoje encorajados, ó Pai, a vivenciar tudo quanto o Senhor tem reservado à vida deles, ó Pai. E que o Senhor, papai querido, acentue isso no coração de cada um de nós, que está chegando um novo dia, está chegando um novo tempo, para o Teu nome ser engrandecido através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Vamos adorar ao Senhor. Vamos engrandecer.